Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou comentar sobre o último e o décimo sabotador mental, o crítico. Eu deixei ele por último, por quê? Porque é muito mais amplo, né? E ele age como um chefão da gangue, chefão da máfia, de todos os outros, né? Ele intensifica, ele ativa todos os outros, né? E todos os sabotadores é sempre na tentativa de sobrevivência interna e externa, né? Mas este é um sabotador universal que age em três grandes dimensões. Número um, ele pode agir como um crítico, autocrítico, e ele pode agir mais intensamente crítico aos outros, e ele pode agir muito mais intensamente em crítica às circunstâncias, ao mundo, ao lado externo da situação. Então, de qualquer forma, o crítico está sempre enfatizando, promovendo dentro da gente pensamentos e sentimentos de raiva, de arrependimento, de culpa, de medo, de vergonha, de ansiedade, de uma forma muito cruel, né? E, por exemplo, no que se refere a ser autocrítico, né? Ele age se atormentando, se arrependendo dos erros que cometeu no passado, que ele acha, seja os erros reais ou erros imaginários da cabeça dele, né? E tá sempre muito apegado ao passado, não vive o momento presente, e tá sempre assim ali, é, é, cobrando, enfatizando dos erros que cometeu, né? E eu sempre digo, né? Os erros que a gente comete, as falhas, seja em qualquer circunstância, serviu como uma tentativa de aprendizado e que na próxima vamos fazer para não cometer os mesmos erros. Obviamente, muitos outros erros vamos continuar cometendo, porque nós não somos seres perfeitos, né? E nem tampouco a gente se acomodar. Tá, então eu sou ser humano, imperfeito, vou continuar, nasci assim, vou ser assim. Não, não é nesse sentido, é no sentido de que nós vamos sempre é, melhorar, né? E, se possível, não cometer os erros, né? E o número dois é quando é o crítico. ah, Perante os outros, criticar o vício eterno de estar sempre criticando os outros, apontando os dedos, porque eu sempre tenho até uma gravação minha no Instagram que eu digo que quando a gente está apontando o dedo para os outros, né, criticando, olha o dedo, os outros dedos que estão apontados para nós mesmos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está criticando os outros, né? E teve uma pessoa que uma vez me disse assim, né? É o corcundo criticando o outro corcundo, né? E então o crítico de plantão dos outros está sempre fazendo comparações e julgamentos, né? Ele se age como o juiz, né, julgador, o onipotente perfeito, que aponta os dedos para os outros o tempo inteiro, com aquela lupa gigante dos erros dos outros, na visão dele. E o terceiro é o crítico de plantão de todas as formas de circunstâncias e situações, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos familiares ou qualquer outro tipo de relacionamento.
E cenário tá sempre criticando os outros, né, aliás, a circunstância. Então ele tem esse crítico interno que nos sabota, tá sempre nos dizendo: "Se eu não te pressionar, você sempre vai ser preguiçoso, vai estar sempre acomodado e nunca vai fazer nada, nunca vai ser ninguém". Ou então também age nos colocando muito medo o tempo inteiro, colocando medo na gente pelos erros que cometemos, pelas nossas falhas, dizendo: olha, se eu não te castigar e te punir, você nunca vai, você vai continuar cometendo os mesmos erros, né? E então sempre são esses pensamentos e sentimentos que o sabotador universal, o crítico, coloca nas nossas mentes, nos coloca para agirmos de forma tão crítico e cruel conosco, com os outros e com o mundo, né? Então é sempre o sentimento age nos colocando sentimentos de ansiedade, de medo, de muita aflição, provocando sofrimentos em nós mesmos e nos outros, né? E sempre num relacionamento de muito conflito interno e para com os outros, com o mundo. E então se torna um relacionamento bastante difícil quando a gente está dominado por esse crítico universal, crítico sabotador mental universal, o crítico. Então, mais do que nunca, a gente tem que se libertar dos críticos internos, né, dos sabotadores. Bom, então bora lá trabalhar sobre tudo isso, né, no nosso interno. Muito obrigada por ter me ouvido novamente. Desejo a vocês muita luz, muita paz. Gratidão.